Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro. O capítulo é o de número 5, versículo 6 ao 9. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 9. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, na Tua presença e viemos, Senhor, buscar a Tua face. Viemos, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, para bendizermos o Teu santo nome, pois o Senhor é digno de todo o louvor e de toda adoração. Faz-se presente, Senhor, em nosso meio e que possamos, Senhor, apresentar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E que possamos também, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Tira, Senhor, todo impedimento. E que o Teu nome seja, Senhor, engrandecido. Senhor, Te louvamos, Te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, pois Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sempre é motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. Que você possa cada dia, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, expressar tamanho gratidão por este Deus maravilhoso. Aqui na palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 11, diz assim, capítulo 11, versículo 33, assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Amém? Esse Deus maravilhoso, que Ele, a profundidade da riqueza. Louvar um Deus tão maravilhoso como esse, não existe nada melhor. Nós somos chamados, escolhidos, para poder engrandecer e adorar a este Deus maravilhoso. Que hoje não venha ser diferente na sua vida, que você possa neste momento com alegria louvar a este Deus, que a cada dia o seu coração venha se alegrar por estar diante de um Deus tão maravilhoso. Amém? Louvemos ao Senhor, expresse o seu louvor e adoração a este Deus maravilhoso. Amém? Nós queremos engrandecer a Ti, ó Pai, exaltar o Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem o Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas
minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Queremos a cada dia te louvar, Senhor Deus. Receba a cada dia, ó Pai, o louvor da tua amada igreja, Pai. Que chega diante de ti como um cheiro suave diante de ti, ó Deus. Aleluias. Louva ao Senhor, meu amado. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Eu quero levantar as minhas mãos a ti. para engrandecer e exaltar a ti, As Senhor. aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Por isso eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Oh Deus, seja cada dia louvado, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a cada dia os nossos lábios venham a louvores, cânticos de alegria diante da tua presença, Senhor. Que a cada dia esse venha ser o desejo do nosso coração, ó Pai. Aleluias. Engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Como é bom poder louvar a Deus, como é bom poder expressar tamanha gratidão por esse Deus tão maravilhoso que Ele tem pelas nossas vidas. Aqui nos Salmos, de número 139, é um salmo bastante conhecido, que ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe entende os meus pensamentos. Sem que chega uma palavra na nossa boca, tudo o Senhor sabe. Deus, meu amado, Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Eu não sei como você chegou aqui, como o seu coração está, mas eu tenho certeza, eu tenho, que Deus, Ele sonda a sua vida. E aqui ainda continuando no Salmo, Ele diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu o contasse, seria mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E ainda ele termina: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações, e vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Que assim seja a nossa vida, meu amado. Pedir a cada dia que o Senhor venha sondar o nosso coração. Saber que o Senhor nos escolheu, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E que nós possamos a cada dia pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração, a cada dia nos moldar conforme a perfeita vontade dEle. Que não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus.
Assim como o Senhor, Ele disse que encontrou em Davi um homem segundo o coração dele, mesmo sendo cheio de falhas, a vida de Davi, assim também sejamos nós. Deus, Ele não procura homens perfeitos, mas Ele procura homens arrependidos, mulheres que desejam cada dia ser moldado pela presença dEle, e que assim seja em nossas vidas, que Deus lá do seu trono, Ele possa encontrar aqui em nós, coração adoradores, aqueles que têm prazer em louvar e adorar a este Deus. Então que você possa dizer isso ao Senhor: vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, amém? Assim seja o desejo dos nossos corações, amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e que você louvasse ao Senhor com este de todo o seu coração, meu amado, que você venha expressar a verdadeira adoração a este Deus, saber que o Senhor te escolheu para que você seja um adorador da presença dEle, amém? Então adore de todo o seu coração neste momento, meu querido. Maravilhoso, Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, peça Ele nessa noite, vem, Senhor. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Nos ensina cada dia a viver, Senhor Deus, uma vida agradável para ti, Senhor Deus. Aleluia, santo tu és, ó Deus. Sei que os teus olhos estão sobre este lugar, contemplando a tua vida, meu querido. Sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim, sobre cada um aqui presente, Senhor, o óleo precioso da unção. E peça a Ele de todo o seu coração, meu amado, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. E vamos declarar juntos, amém? É meu prazer. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar
vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei nós, ó Deus, a cada dia, ó Pai, verdadeiros adoradores, ó Pai, aqueles que têm prazer em estar na Tua presença, podendo Te louvar, Te adorar. Amém? Que você possa dar um louvor de palmas ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta aos Efésios, o capítulo é o de número 6, versículos de 10 a 20, amém? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca as palavras com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença e viemos, ó Deus, com o coração aberto, pronto para ouvirmos a Tua palavra, pronto, Senhor, para Te adorar. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco poderosamente nesta noite, através do estudo da palavra. Tira, ó Deus, todo o impedimento e dai-me, ó Deus, unção, graça, sabedoria, capacitação, ó Deus, para ministrar a Tua palavra com pureza e com verdade. Ó Senhor, fala conosco, abençoa-nos. Ó Senhor, alegra os nossos corações e abençoa, Senhor, a Tua igreja.
É o que eu te peço e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. É muito bom quando nós nos colocamos na presença de Deus com o propósito de estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos estudar o intervalo do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, que traz como tema a armadura de Deus. Então, é uma exortação para que nós venhamos a nos preparar para enfrentarmos a grande batalha que se levanta contra todos aqueles que professam uma fé sincera em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse tema, ele está inserido na segunda parte da carta, que envolve os capítulos de 4 ao capítulo 6, até do capítulo 4, versículo 1, até o 6, versículo 10. É a última parte dessa segunda parte, a partir do versículo 11, a partir do versículo 21 ao versículo 24, nós estaremos encerrando a carta na semana que vem. Mas esse intervalo de 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 10, Paulo, ele apresenta uma série de exortações para a vida cristã prática. Ou seja, nós devemos andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Então, ele mostra que o redimido ou o cristão verdadeiro, aquele que realmente colocou a sua esperança em Cristo e que foi transformado pelo poder do Evangelho, ele tem que ter uma vida digna do seu chamado. Portanto, ele deve zelar pela unidade da igreja, a compreensão que a igreja é o corpo de Cristo. Ele deve zelar pela pureza na vida pessoal, é o despir e o vestir, ou seja, vários comportamentos que pertencem, que são normais à vida do velho homem, ou seja, do homem que ainda não foi redimido, o homem que ainda não teve um encontro transformador com Cristo, e revestir a sua vida de condutas que evidenciam a transformação realizada na nossa vida pelo poder do Evangelho. Então, o redimido também deve zelar pela harmonia do lar. Então, ele trata do relacionamento, como deve ser o relacionamento da esposa e do marido, dos filhos e dos pais. E a semana passada, nós falamos sobre no relacionamento entre os servos e os escravos e fizemos uma aplicação contextual nas relações entre empregados e patrões. Todas estas orientações é porque nós fomos chamados para resplandecer como luzeiros em meio a uma geração totalmente corrompida. Nós somos chamados para dar testemunho, para dizer o tempo todo, a nossa vida deve pregar o tempo todo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, a vida transformada em Cristo mostra o poder transformador do Evangelho. E para terminar este intervalo de como deve andar o redimido, ele termina mostrando que a vida cristã é um verdadeiro combate. Portanto, nós devemos nos revestir
de toda a armadura de Deus. Nós devemos nos preparar, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta são contra principados, potestades, é um reino espiritual da maldade. Então, nós devemos nos preparar para este embate. E o inimigo, ele fica ao derredor, bramindo como um leão, tentando pegar aquele que está desavisado. Então, é o tempo todo, é uma guerra constante, mas nesta guerra nós não temos que temer o inimigo, mas nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e estar preparado para enfrentar todas as artimanhas que o inimigo cria e arma para tentar atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, atrapalhar a obra de Deus e o propósito de Deus para com as nossas vidas. Amém? Então, hoje, o tema, a armadura de Deus, e ele se mostra em uma série de exortações a respeito da batalha cristã. Ou seja, todo verdadeiro filho de Deus aprende depressa que a vida cristã é uma guerra. E é uma guerra o tempo todo. Mas nós não precisamos temer, basta nós nos abrigarmos no esconderijo do Altíssimo e a descansarmos na sombra do Todo-Poderoso. Quanto mais nós somos atuantes no serviço do Senhor, mais nós sentiremos os ferozes ataques do inimigo. E ele se levanta mesmo, mas ele se levanta para cair. Eu vou dizer uma coisa, o diabo ele não desperdiça munição com crente nominal. Mas, quando nós realmente estamos andando sinceramente com Deus, muitas adversidades vêm contra a nossa vida. Mas, se nós nos revestirmos de Deus, toda a seta do maligno, todo o mal será destruído, porque maior é aquele que está conosco e está em nós do que aquele que se levanta contra a nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos que entender isso. Então, como essa batalha, ela é uma batalha com seres espirituais, o reino espiritual da maldade, é contra o diabo, Satanás, o nosso adversário, nós não venceremos essa batalha com a nossa própria força, mas nós vencemos o mal através da nossa união sincera, da nossa firmeza em Cristo Jesus. Amém? Então, nesse intervalo, do versículo 10 ao versículo 20 do capítulo 6, nesta série de exortações, Paulo nos mostra que para vencermos esta batalha é necessário. O que é necessário? Do versículo 10 ao versículo 13, ele mostra que é necessário seguirmos algumas estratégias fundamentais. O que é uma estratégia? É um planejamento de guerra. Amém? Então é uma verdadeira luta. Então nós temos que seguir estas estratégias. Nós vamos ver a descrição delas e vamos fazer a aplicação do versículo 10 ao versículo de número 13. Também nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é apenas ir para a guerra com alguns elementos dessa armadura, mas nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E nós vamos ver o que é essa armadura, o que ela representa para a nossa vida,
o que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçar os pés da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito. Então, são elementos, são peças que constituem como um todo a armadura de Deus, ou seja, um revestimento para a vida do cristão, para que ele possa enfrentar o dia mau. Que dia mau é esse, pastor? O dia em que o inimigo vem ferozmente, como um grande dilúvio, uma avalanche contra a nossa vida. E também, para vencermos esta batalha, além de seguirmos as estratégias fundamentais, revestir-se de toda a armadura de Deus, é necessário perseverarmos em oração. Amém? Não tem como vencermos esta guerra se nós não desenvolvermos uma vida de oração. Mateus 26, 41, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na realidade o espírito está pronto, mas a carne ela é o quê? Fraca. Então há uma necessidade de desenvolvermos vida de oração. E eu digo uma coisa: é fácil orar? Não é fácil, mas é necessário. Muitas das vezes nós somos tentados a não orar, porque a oração feita por um justo é poderosa e é eficaz. Então, o inimigo das nossas almas não quer que a gente aprenda a orar, porque a oração muda as circunstâncias adversas. A oração feita por um justo é poderosa e é eficaz. Então, para vencermos esta grande batalha, a qual todos estamos inseridos, a partir do momento em que colocamos a nossa esperança em Cristo, é necessário seguirmos as estratégias corretas, revestir-se de toda a armadura de Deus e desenvolvermos uma vida de oração. Amém? Então vamos começar a nossa análise a partir aqui do versículo 10, até o versículo 13, a primeira parte aqui do nosso estudo, desse intervalo. Ele mostra 4 estratégias fundamentais para que a gente possa enfrentar essa batalha. A primeira estratégia está aqui no versículo de número 10. E Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, para que eu possa ser um soldado vencedor, eu tenho que me fortalecer aonde? Onde que eu vou buscar força? No Senhor. E o que mais? Na força do seu poder. Então, a primeira estratégia para que eu possa ter um bom êxito nesta batalha a qual eu estou inserido é reconhecer a minha limitação. Amém? Não existe super crentes. O poder jamais é nosso. Nós dependemos da força e do poder do Senhor. Amém? Então, para que eu possa ter êxito nesta batalha, eu preciso reconhecer a minha limitação. O melhor soldado é aquele que está ciente da sua própria fraqueza e por isso se apoia somente em Deus. Quando eu confio demais em mim, e muitas das vezes, nessa guerra, o inimigo vai usar outro inimigo que está infiltrado na minha natureza, a minha carne. Ele usa ou não usa? Então ele oferece coisas que vão seduzir a nossa carne para tentar que a gente venha a ceder à tentação e a cair. Mas
nós precisamos entender o quanto nós somos fracos, né? Paulo vai escrever em 1 Coríntios 1, 27, a parte B, eu só vou citar, diz assim: porque Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Então, quando eu reconheço a minha fraqueza, a minha limitação, quando eu reconheço que eu dependo da força e do poder que vem de Deus, eu vou desenvolver uma vida de intimidade com Ele. E aonde eu vou buscar essa força? E aonde eu vou buscar essa força? Eu vou me encher do Espírito. Eu vou realmente ter uma vida cristã de devocional, de oração, de leitura da palavra. Eu vou realmente buscar fortalecer a minha fé em Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele sabe que ele depende da força e do poder de Deus. E que se não fosse Deus, nesta batalha, jamais nós poderíamos vencer com as nossas próprias forças. Mas Deus é a fonte da nossa força. Deus é a fonte do nosso poder. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? Então, nós precisamos compreender que o nome do Senhor não é uma palavrinha mágica. Ao nome de Jesus, eu preciso realmente estar revestido de autoridade para fazer uso do nome do Senhor Jesus. E para fazer uso do Senhor Jesus, eu preciso realmente estar fortalecido nele, uma confiança plena, uma intimidade plena, uma vida no Senhor, dependendo da sua força e dependendo do seu poder. Aí sim, eu vou estar com a minha vida revestido de autoridade. Então, reconhecer a nossa limitação. Quanto mais nós reconhecemos que nós dependemos de Deus, mais nós buscamos nos fortalecer na sua força e no seu poder. O versículo 11, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se a primeira grande estratégia é reconhecer a nossa fraqueza e nos firmar em Deus, entender que nós dependemos da força e do poder do Senhor, a segunda é revestir-se de toda a armadura de Deus. E ele vai descrever isso a partir do versículo 14 ao 17. Que armadura é essa? Por que nós temos que andar na verdade? Por que nós temos que cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho? Por que nós temos que ter o capacete da salvação? Então nós vamos aprofundar disso a partir do versículo 14. Mas nós precisamos estar revestidos de toda a armadura. Não basta uma ou duas peças, mas tem que ser as 6 peças que compõem a armadura de Deus. Pois só assim nós seremos soldados vitoriosos. Nós precisamos entender que o nosso adversário, ele tem muitas estratégias. Assim como nós temos que ter as nossas estratégias em Deus, o diabo também ele é um grande estrategista. Então ele fica o tempo todo querendo gerar o desânimo, a frustração, gerar confusão no meio do povo de Deus. Ele tenta o tempo todo explorar as nossas fraquezas morais. Eu sempre brinco que o diabo ele faz a função de garçom, mas ele sabe qual é o prato predileto, ou seja, aquilo que nos seduz, aquilo que nos atrai. Então ele vem o tempo todo tentando procurar em nós
as nossas falhas morais. Por isso que é preciso nós estarmos firmados no Senhor e revestidos de toda a armadura de Deus, porque Ele vai ficar o tempo todo armando as suas ciladas, as suas artimanhas, para tentar nos derrubar, tentando criar erros doutrinários. Sempre vai aparecer uma verdade nova, um outro evangelho. Sempre vai aparecer confusão. Sempre vai aparecer mestres querendo destruir o evangelho da verdade. Sempre vai ter. E o inimigo, ele conhece o nosso ponto fraco e aí ele ataca. E nós precisamos entender uma coisa, que se ele não conseguir nos vencer de uma maneira, ele não desiste. Ele tentará outra vez. Foi assim com Cristo. Ele tentou o Senhor e se afastou por um pouco, diz o texto lá de Lucas, capítulo 15, se não me falha a memória, versículo 13. Ele se afasta por um tempo e depois ele volta para tentar até mesmo o nosso Senhor. Que dirá nossas vidas? Então, há uma necessidade de nós estarmos firmados no Senhor e revestidos de toda a armadura de Deus. No versículo de número 12, ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, a nossa guerra, não é uma guerra contra carne ou sangue. Nosso inimigo não são os filósofos ateus, não são os falsos mestres, não são os hereges, não são os cultos que negam até mesmo a Cristo. Eles são apenas instrumentos na mão do inimigo. Não é um governo desleal que é o inimigo do povo de Deus, mas um governo pode se tornar um inimigo do povo de Deus. A sociedade pode se tornar inimiga do povo de Deus. Em que sentido? Como instrumento na mão de um reino maior. O nosso inimigo é Satanás, é um príncipe caído, é um principado, né? Um reino espiritual da maldade. Por isso que Paulo, ele descreve aqui: mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa batalha é contra forças demoníacas, batalhões de anjos caídos, contra espíritos maus que têm um imenso poder. Quando nós fazemos estudo de angelologia, o que é angelologia, pastor? É a doutrina dos anjos. Nós vemos que Satanás, ele foi um anjo que não guardou o seu principado e se tornou um anjo caído. E ele fez uma rebelião e levou após si a terça parte dos anjos. E é contra este exército, é contra esse reino das trevas que é a nossa luta. Ele é o inimigo da nossa vida. Ele veio para destruir. Ele tem prazer em lutar. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Ele é a antiga serpente, ele é Abaddon, ele é Apolion, ele é o destruidor. Embora nós não possamos vê-los, estamos cercados constantemente por seres espirituais malignos, o tempo todo. Mas não é necessário que a gente venha
temê-los ou ter medo, é necessário que a gente esteja o quê? Preparado. Como vencer esse reino? Como vencer tamanha força, tamanho poder? É necessário fortalecer-nos no Senhor, intimidade com Deus. É necessário nos revestir de toda a armadura de Deus. E se realmente nós estamos firmados no Senhor, na força e no poder do Senhor, se nós realmente estamos com a nossa vida revestida de toda a armadura de Deus, nós não precisamos temer as hostes espirituais da maldade. Uma coisa que nós precisamos entender é que o cristão verdadeiro, ele não fica possesso. Mas mesmo o cristão verdadeiro, muitas das vezes, ele fica oprimido. E o mal tenta criar circunstância para perturbar a sua vida e a sua mente e roubar a sua paz. Mas, na armadura de Deus, nós temos tudo o que é necessário para suportar esses ataques. O crente mais humilde, que estiver revestido do Senhor e que estiver revestido de toda a armadura de Deus, está revestido de autoridade para repreender o mal na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Há poder. O Senhor diz que nós expulsaríamos, expeliríamos os demônios. Isso vem da autoridade que vem do nome do Senhor. Nós não precisamos temer o mal e muito menos negar que o mal existe. Mas nós precisamos estar com a nossa vida fortalecida no Senhor e estar com a nossa vida revestida de toda a armadura de Deus. Final do versículo 6, ele diz assim: os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, há um reino, lugares celestial. Ele transmite uma ideia de algo espiritual, que vai além da nossa visão, mas existe. E graças a Deus que a gente não sai vendo demônio por aí, mas o mal existe. Então, esse reino, ele é um principado, porque tem uma liderança de um príncipe, o príncipe das trevas. Ele é potestade, príncipes ou dominadores deste mundo, hostes ou forças espirituais do mal. Esses termos nós não vamos aprofundar, porque não é um estudo aqui de angelologia, mas eles transmitem uma ideia que existe uma hierarquia entre os anjos caídos. Então, Paulo usou esses termos para mostrar que a nossa luta é contra um reino organizado e poderoso, e que se nós não nos firmássemos no Senhor, na força do seu poder, e nós não revestirmos de toda a armadura de Deus, nós não teríamos de modo algum êxito, ou seja, vitória contra esse exército. Mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? E ele diz aqui no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, a quarta estratégia que Paulo mostra aqui no versículo 13 é que nós devemos estar preparados para enfrentarmos o dia mau. Que dia mau é esse, pastor? O momento em que o inimigo se levanta contra a nossa vida. E nesse momento, nós precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus, porque muitas das vezes ele vem de modo bastante feroz, né? E o ataque do inimigo, ele se assemelha às ondas que vêm e que retrocedem. Então eles vêm, mas eles vão, né? O texto que eu citei é Lucas 4, de 1 a 13. Eu gostaria que os irmãos abrissem, para nós vermos uma ilustração.
Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Narra, Lucas, o evangelista, narra a tentação de Jesus no deserto. Agora, se o Filho de Deus foi tentado, imagina as nossas vidas. Vamos fazer uma leitura corrida de Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, o diabo, ele é tinhoso. E ele tenta, ele perturba, ele tenta destruir a vida do cristão. Então, há uma necessidade de nós estarmos preparados para enfrentarmos o dia mau. Então, o cristão, ele tem que ter vida de constante firmeza no Senhor, intimidade com Deus, vida de revestimento de toda a armadura de Deus e vida de constante oração. O cristão tem que estar preparado para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Agora, a partir do versículo 14, ele começa a mostrar que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele começa agora a descrever cada peça desta armadura, fazendo uma aplicação prática para a nossa vida. Então, versículo 14, ele diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A primeira peça está na parte A do versículo 14, quando ele diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, cingir o lombo é uma expressão que significa estar preparado. Ou seja, prepare a sua vida para que você possa viver na verdade. A verdade também é um símbolo do quê? Da palavra de Deus. João 17, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então, o crente verdadeiro, ele tem que estar preparado, estar atado na sua vida o cinturão da verdade. Ele tem que viver a palavra de Deus, andar conforme a palavra de Deus,
ele deve aplicar esse cinturão da verdade, que é a palavra de Deus também. Por que eu digo que é também? Porque a palavra de Deus também é a espada do Espírito. Aqui, ele fala de uma aplicação prática na nossa vida, uma aplicação que nós devemos aprender a palavra e viver a verdade de Deus, porque esta verdade de Deus, ela santifica a nossa vida, esta verdade de Deus, ela prepara a nossa vida para que a gente possa estar pronto para enfrentarmos o nosso combate. Então, o cristão, ele tem que viver na palavra de Deus. João 8,36, Jesus vai dizer assim: verdadeiramente vós sereis os meus discípulos se permanecerdes nas minhas palavras. É a própria palavra de Deus que faz a separação entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. É a própria palavra de Deus que mostra a vontade expressa de Deus para com a nossa vida. Então, a primeira peça que ele coloca aqui é que nós temos que amarrar no nosso lombo a verdade de Deus. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Nós não podemos de maneira alguma sermos mero ouvintes, enganando a nós mesmos com falsos discursos. Então, o cristão verdadeiro, ele cinge o seu lombo com a verdade. A palavra do crente é assim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, o cristão, ele fala a verdade, ele vive a verdade. É interessante que Paulo, quando ele começa a falar daquilo que nós devemos despojar, a primeira coisa que ele fala, olha, tire a mentira, mas fale a verdade. Então nós fomos chamados para andar na verdade, para viver a verdade, e a verdade é expressa em toda a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se nós realmente vivemos a verdade, atamos a palavra de Deus nos nossos lombos, ou seja, na nossa cintura, usamos o cinturão da verdade, o mal não tem poder sobre a nossa vida. Amém? Então nós temos que ser cristãos que andam na verdade. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, nisto o quê? Pensai. Amém? Tudo que é verdade. A verdade é Deus, a verdade é o Filho, a verdade é a palavra de Deus, e a verdade, ela é expressa na atitude daquele que quer ser um cumpridor da palavra de Deus. Nós somos da verdade. Então, a primeira peça da nossa armadura é andar na verdade. Cingir o lombo, estar pronto para falar a verdade, andar a verdade, viver a verdade. Amém? A parte B do versículo 14 diz: e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Eu gostaria que você abrisse na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, versículo é o de número 21. Amém? Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Nós somos justificados pela fé. Então, quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus e confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós somos declarados justos. Amém? Declarados justos. A justificação é pela fé.
e nós passamos a ter paz, ou seja, comunhão com Deus. Nós passamos a ter acesso a Deus, porque os nossos pecados foram julgados nele, ou seja, em Cristo. Deus é o justo, porque puniu o pecado, mas Deus é o justificador em Cristo. E nós somos declarados justos pela nossa fé em Cristo. Então nós precisamos entender isso e vestir essa couraça do justo. Ter consciência que os nossos pecados foram julgados nele. E pela graça nós somos salvos mediante a nossa fé. Isso traz uma convicção para a nossa vida. Então nós somos feitos justiça. Olha, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós fomos declarados justos através da nossa fé em Cristo Jesus. Agora, o justo, aquele que foi justificado, ele deve ter uma vida justa, ou seja, ele deve ter uma vida de integridade, de retidão no seu dia a dia. Então, o justo, ele procura ser íntegro, ele procura viver de modo a agradar a Deus e reconhecer que assim como Cristo morreu pelos seus muitos pecados, ele também deve morrer para o pecado. Então, uma vida reta, uma vida íntegra, o nosso testemunho pessoal é fundamental, e Deus se alegra com isso. Deus observa os frutos de justiça na nossa vida. Vamos ver uma ilustração de Deus observando a vida do servo Jó. O que Deus falou de Jó? Homem o quê? Justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. São virtudes que Deus deseja observar na vida daquele que realmente se relaciona com ele. Então o cristão, ele tem que ter uma vida de justiça. Vestir a justiça é andar de modo íntegro, de modo reto, zelar realmente para que o nome do Senhor jamais venha a ser envergonhado pela sua conduta. Isso faz parte da nossa vida. Eu escrevi uma frase que eu vi no livro, achei interessante, diz assim, olha, quando um homem é revestido de justiça prática, ele se torna invencível. Palavras não servem de defesa contra uma acusação, porém a vida reta serve. Então, a nossa conduta reta, ninguém perde algo por ser correto, por ser honesto, por viver uma vida de retidão. Isso tem que ser uma marca na vida do cristão, fazermos a diferença. Eu lembro uma vez no meu serviço, eu sofri uma acusação injusta. E quando aquela acusação chegou até a autoridade olhou para aquele acusador e falou assim, olha, eu conheço o Luiz Roberto, mas quem é você? E fez com que aquele acusador fosse até lá, desfizesse a injustiça e pedisse perdão para mim. Agora, aquela autoridade, embora foi constituída por Deus e ocupava aquela posição, ela não se relacionava verdadeiramente com Deus, mas Deus assim o fez. Agora, qual é o diferencial? O que livrou a minha vida daquela acusação foi a vida de integridade e vida de justiça. O que fez o rei jejuar, Dario jejuou para tentar libertar a vida de Daniel, porque Daniel era um quê? Um homem íntegro, e ele foi pego numa acusação, numa astuta cilada do maligno, armaram contra a vida do homem de Deus. E o rei viu que aquilo era uma armação, e muito se entristeceu com aquilo, e tentou por todos os meios livrar a vida de Daniel. Mas aquele rei não pôde.
mas mesmo assim ele orou, ele jejuou do jeito dele, ele buscou e ele testemunhou que o Deus de Daniel poderia livrá-lo. E depois ele vai no outro dia de manhã cedo e chega lá e fala assim: porventura o teu Deus te livrou dos leões? E Deus livrou a vida daquele homem íntegro. Amém? Então um cristão verdadeiro, que o tempo todo ele vai ser acusado, o tempo todo o inimigo vai tentar armar contra a nossa vida. Então uma vida de couraça de justiça, ou seja, uma vida íntegra, uma vida reta, é fundamental para cada um de nós. Vamos ler um texto no livro de Salmos que ilustra esse pensamento. Salmo de número 7. Versículos de 1 ao 5. O título desse salmo já fala por si só. Diz assim, olha: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Ou seja, Davi está mostrando o quanto ele tinha uma vida íntegra. E isso gerava para ele tranquilidade e confiança que Deus ia pelejar contra as injustiças que se levantavam contra a vida dele. Então, no versículo 1 ao 5 diz assim: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei do que oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance e calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Então Davi está fazendo aqui um exame de consciência. Ele está avaliando se ele tinha cometido alguma injustiça. E ele faz uma oração até estranha para nós, né? Mas ele fala: Senhor, se realmente eu tenho sido injusto, se a minha vida tem sido torta, então que realmente o inimigo venha a prosperar, que realmente eu possa sofrer os danos que eu causei, mas se eu tenho sido um homem íntegro, tenha misericórdia da minha vida. Então o cristão, além de andar na verdade, ele tem que ter uma vida íntegra, porque aquele que vive na integridade, não há acusação contra ele. Isso a gente vê na própria história de Jó, não tinha acusação, porque Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o cristão ele tem que crer na justiça de Deus e viver uma vida justa, uma vida íntegra diante dos homens, revestir de toda a couraça da justiça. Versículo 15, ele diz: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. A terceira peça que o soldado deve usar são os calçados protegem o pé. Amém? Nós temos que ter em mente qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Por que estamos aqui? Nós estamos aqui com uma missão. Qual é a nossa missão? Anunciar a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para pregar o evangelho a toda criatura. É uma missão a qual todos estamos envolvidos, de anunciar. Paulo ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus.
Então, o soldado de Cristo, ele tem que estar calçado com a preparação do evangelho da paz. Esse texto, ele sugere a nossa prontidão para levarmos as boas novas de paz. Então, o soldado, ele tem que estar calçado para penetrar no território do inimigo. Amém? Então, pregar o evangelho é saquear o inferno. É trazer as almas perdidas para o reino de Cristo. Esta é a missão da igreja. E quantas coisas acontecem para a gente não pregar o evangelho, querendo atrapalhar? Quantos crentes estão com as mãos vazias? Quantos de nós não estamos cumprindo a nossa missão, não estamos envolvidos com a causa maior, a qual todos estamos aqui, que é pregar o evangelho a toda a criatura. Vamos ler Romanos capítulo 10, o versículo de número 15. Romanos capítulo 10, versículo 15. Diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas. Quão formosos! O Senhor fez uma grande obra em cada um de nós e nos comissionou para anunciarmos a esperança, a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, a saquearmos o terreno do inimigo, a mostrarmos ao homem perdido que a salvação vem do Senhor, a anunciarmos que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A pregarmos o evangelho, a anunciarmos que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí o versículo 16, ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo é uma peça de proteção. O inimigo, muitas das vezes, ele quer nos atingir com a sua seta, com os seus dardos inflamados de longe. Ele quer roubar a nossa fé. Então, essa fé aqui é uma confiança no Senhor, uma confiança na sua palavra, confiança nas suas promessas, confiança que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Confiança que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então nós precisamos estarmos protegidos sob o escudo da fé, para que os dardos inflamados do maligno não venham em nossa direção. Firmados na fé. Eu vi uma frase que diz assim: quando as tentações surgem, quando as circunstâncias nos são contrárias, quando as dúvidas nos atacam, quando há uma ameaça de naufrágio, a fé olha para cima e diz: creio em Deus. Amém? É continuar glorificando ao Senhor, mesmo quando nós não estamos compreendendo, mesmo quando nós não estamos entendendo, mesmo quando nós não estamos vendo, nós continuamos crendo. Amém? Crendo no Senhor,
crendo na palavra do Senhor, crendo nas promessas do Senhor, crendo que o Senhor está conosco. Então é esta fé que funciona como um escudo contra os dardos inflamados do maligno. E quantas setas ele tenta jogar, quantas artimanhas ele tenta lançar sobre a nossa vida para tentar destruir a nossa fé. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Nós temos que entender isso. É crer mesmo quando nós não estamos entendendo. Crer mesmo quando nós não estamos enxergando. Nós precisamos colocarmos a nossa firme confiança no Senhor e na sua palavra. Versículo 17, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A quinta peça da nossa armadura está aqui, na parte A do versículo 17, quando ele diz: tomai o capacete da salvação. Por que isso? Porque é importante tomar o capacete da salvação. Sempre o inimigo quer pôr em dúvida a certeza da salvação. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Querido, a certeza da nossa salvação não está baseada nas nossas obras. Se fosse pela obra, nós estávamos perdidos. Mas a salvação está baseada na obra de Cristo. Pela graça nós somos salvos. Então a firmeza da nossa salvação não está baseada naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós. Então, se nós estivermos unidos a Cristo, o capacete da salvação está sobre a nossa cabeça. Se nós permanecermos com Cristo, nós não precisamos temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A certeza da nossa salvação está baseada em Cristo. Então jamais nós podemos tirar da nossa cabeça, da nossa mente, o capacete da salvação. Porque esse medo é um problema e é uma fonte para o inimigo agir, colocando dúvidas e obstáculos na nossa fé. Mas a fé verdadeira nos faz compreender o amor de Deus, revelado por nós na redenção feita em Cristo Jesus. É isto que nos dá certeza da nossa salvação. Então, se nós estivermos unidos em Cristo, nós temos a convicção, a certeza da nossa salvação. Basta nós permanecermos no Senhor. Amém? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os nossos muitos pecados foram julgados nele, para que nós vivêssemos uma nova vida, uma vida de santidade. E a parte B do versículo 17, ele diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A sexta peça da armadura do cristão é a espada do Espírito. Então o soldado agora ele empunha a espada do Espírito. É a única arma aí, a única peça dessa armadura que é uma arma de ataque. O exemplo clássico da espada do Espírito é o texto que nós lemos em Lucas 4, de 1 a 13, na tentação de Cristo. Como que Jesus venceu a tentação? Que arma que ele usou? Ele usou a palavra de Deus. Então, cada tentação foi vencida pela verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Então, essa é a arma. Para nós vencermos o inimigo, nós temos que manejar bem a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na tentação de Cristo, por 3 vezes, ele citou a palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. E para a gente encerrarmos, versículo 18 ao 20.
ele mostra que também, nesta batalha, nós precisamos perseverar em oração. Ele diz assim no versículo 18: orando de vez em quando. É isso que está escrito no texto? Aos domingos de manhã. Está escrito isso? Não. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É um espírito de oração que o soldado deve vestir a sua armadura. Então, a oração, embora ela não é uma peça dessa armadura, ela tem que fazer parte da nossa vida. Por isso, Paulo vai dizer: ore em todo o tempo. Lá em Tessalonicenses, ele vai dizer: orai sem cessar. Se a gente olhar o ministério público de Jesus, ele tinha uma vida de oração. E nós estamos em guerra e muitas das vezes nós não oramos. Então ele está falando orando em todo o tempo. Então a nossa oração, ela não deve ser esporádica, mas ela tem que ser contínua, ela tem que ser um hábito e não um ato isolado. É uma questão que nós estamos trabalhando aqui na igreja. Nós precisamos também sermos conhecidos por sermos uma igreja que ora. Por isso que eu tenho intensificado a nossa rotina de oração. Mas que não fique apenas aqui, mas que a gente possa levar para os nossos lares, para o nosso devocional. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra. E por isso Paulo vai dizer: ore em todo o tempo. Há uma necessidade de nós orarmos. Há uma necessidade de nós nos curvarmos diante da potente mão de Deus, como Pedro vai dizer. E a parte B do versículo 18, ele diz assim: com toda a oração e súplica no Espírito. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem conduz a nossa oração. Então essa oração tem que ser no Espírito, ou seja, estimulada e dirigida por Ele. Então a oração não é um ritual. Às vezes a gente vai orar para agradecer o alimento, parece que a gente está rezando. O que é uma reza? É uma repetição. Mas a oração tem que ser um momento consciente, de diálogo, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Será que essas orações formais, que a gente ora quase como um ritual, ela tem algum poder nessa luta contra as hostes espirituais? De modo algum. Mas a nossa verdadeira oração, ela tem que ser uma oração com súplica, ou seja, com intensidade e dirigida, ou seja, guiada pelo Espírito Santo de Deus. A parte C do versículo diz assim: e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, temos que vigiar nisso, ou seja, perseverar. Perseverar em oração. Orar atento, porque às vezes a gente começa a orar, principalmente em casa. Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. Começa a orar, daqui a pouco está cochilando. Começa a orar, daqui a pouco o pensamento está lá no outro lugar. Acontece ou não acontece? Então nós temos que fazer uma oração vigilante, vigiando nisso com toda a perseverança. E suplicar por todos os santos. Amém? Aqui fala a importância da oração intercessora. Amém? Eu tenho o hábito, quando eu estou orando, não sei se os irmãos já repararam, que eu vou de casa em casa. Eu vou lembrando de família em família. Eu vejo, é uma maneira muito boa de eu estar cuidando também do meu rebanho. Orando, de casa em casa, de família em família, lembrando das necessidades, dos pedidos, suplicando, ajudando um ao outro. E assim como pastor, eu tenho essa preocupação com a igreja,
os irmãos também têm que ter uma preocupação com a minha vida. De modo que todos, uns, fazemos coberturas de oração na vida dos outros, ajudando uns aos outros, suplicando por todos os santos. E até mesmo, não só para a nossa igreja, mas por todos aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor nas mais diversas denominações e para o mundo todo. O que não falta é motivo para nós orarmos. Falta muitas das vezes constância, falta perseverança em oração, falta vigilância na oração, mas com certeza não falta motivo. E às vezes a gente não consegue orar 20 minutos. Mas falta motivo. Há uma carência muito grande. Então Paulo vai dizer, vigia nisso com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Ore uns pelos outros, ajude uns aos outros através da sua oração. No versículo 19 ele diz assim, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então Paulo aqui, humildemente, ele pede que os irmãos orem por todos os santos e orem também por ele. Então ele faz um pedido especial para que eles participassem do seu combate. Nós sabemos que ele estava o quê? Paulo estava o quê? Quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. É uma das epístolas da prisão. Ele não pediu para que Deus o libertasse da prisão. Mas ele pede para que Deus venha dar para ele ousadia para declarar todo o mistério do Evangelho. Para continuar sua missão, mesmo preso. Ele estava preso, mas o Evangelho não estava. Para pregar. Ele procurou entender qual era o propósito de Deus na vida dele. Se estava solto, ele pregava. Se estava preso, ele entendia e continuava a fazer a sua missão. Porque para Paulo, ele tinha um lema, já não sou mais eu quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo-a na fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? O versículo 20 ele diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O que é um embaixador? É um representante, não é isso? Ele fala, eu sou representante de Cristo em cadeia. Foi lá que Deus me colocou para pregar o Evangelho. Eu não murmuro por isso, eu entendo o propósito. Agora eu peço que vocês orem por mim, para que eu possa continuar tendo liberdade para falar dele livremente, como convém falar. Muitos queriam calar o apóstolo Paulo, e ele está pedindo para a igreja, orem por mim, peça para Deus me guardar, peça para Deus me dar força, batalhem comigo, combatem comigo, para que eu continue cumprindo a minha missão de embaixador de Cristo em cadeias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós estudamos esse intervalo tão importante, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, em que Paulo faz uma série de exortações a respeito da batalha cristã. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra principados, potestades, as hostes espirituais da maldade. Então nós devemos estar revestido de toda a armadura de Deus. Amém? Então ele mostra que nós devemos seguir as estratégias fundamentais. Quais são elas? Estar firme no Senhor. Amém? Reconhecer a nossa fraqueza e que Deus é a fonte da força e do poder. Revestir de toda a armadura de Deus. Compreender quem são os nossos inimigos. Estar pronto para enfrentar o dia mau. Revestir de toda a armadura de Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado no Evangelho.
o capacete da salvação e a espada do Espírito. E por fim, ele mostra a importância de nós perseverarmos em oração e súplica por todos os santos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor por este culto. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós te louvamos, ó Senhor, por esse dia tão especial que o Senhor nos concedeu, de estarmos, Senhor, em tua casa, te louvando, te exaltando, te bendizendo. Ó Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por tua presença, obrigado porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso para com as nossas vidas. Leva-nos em paz e em segurança. É o que eu te peço e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e juntos vamos dizer amém.